Olá pessoal do nono ano A, B e C, como é que estão aí por aí, beleza? Tudo tranquilo? Bom, vamos aqui mesmo de forma virtual, dar continuidade ao que a gente vinha falando na sala, né? Eu quero aqui fazer um resumo bem rápido do que já foi falado, só para recapitular. E em seguida discutir um pouco sobre o que o livro, né, traz para a gente, que é sobre alguns itens que fazem parte da República Velha, como a questão da imigração, a questão da economia, da modernização, as influências, as consequências disso para o nosso país. Bom, só para relembrar aqui, nós vimos que na República Velha, né, a República Velha é o período que começa em 1889 e vai até 1930, né? 1889 acontece a proclamação da República, e em seguida vem dois presidentes militares, né, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Essa era de dois presidentes militares é chamada de República da Espada, né, porque foram dois presidentes militares, e vai até 1894. A partir daí, até 1930, assume o poder, né, aqueles influentes das oligarquias nacionais, principalmente São Paulo e Minas Gerais. São os presidentes civis, Campos Salles, Rodrigues Alves, Venceslau Braz, Epitácio Pessoa, Washington Luiz, vários presidentes. E vai até 1930. Essa época fica conhecida na história como a República das Oligarquias. Por que das oligarquias? Nós já falamos, né? Devido ao poder e à influência que esses presidentes tinham, que eram oriundas das oligarquias rurais, conhecidas como coronéis. Nós vimos também que em 1891 é criada a segunda Constituição do Brasil e a primeira Constituição da República. E nessa Constituição, nessa primeira Carta Constitucional da República Federativa do Brasil, determinava algumas coisinhas. Primeira delas, que o Brasil seria uma república dividida em federações, né? Criou-se os Estados Unidos do Brasil, a República Federativa do Brasil, onde o Brasil ficaria dividido em federações. Determinava também que a Igreja ela perderia o seu poder perante o Estado. Aquele sistema antigo de padroado entre igreja e Estado estaria totalmente perdido. Então, o Brasil passa a se tornar um Estado laico, ou seja, a Constituição determinava a laicidade do Estado. O Estado agora, o país, passa a não ter uma religião oficial, dando espaço para qualquer outra religião que pudesse chegar ao nosso país. A principal medida, claro, que vem em relação ao voto. Em relação ao voto, o Brasil ele criou uma espécie de sistema eleitoral que favorecia, né, totalmente aos coronéis. Esse sistema eleitoral determinava o seguinte: só votava homens maiores de 21 anos alfabetizados, ou seja, homens menores de 21 anos, mulheres e analfabetos não podiam votar. Lembrando que, foi falado em sala, a grande maioria da população brasileira vivia na zona rural, não é verdade? Sendo que trabalhavam no campo e sendo que a grande maioria eram analfabetos. Então, algumas estimativas dizem que entre 3 a 10% da população nacional, apenas 3 a 10% podiam votar. Muito pouco, né? Quase nada. Mas era o suficiente para eleger um presidente e através desse sistema criado pelos coronéis. Determinava também que o voto seria aberto, ou seja, a pessoa poderia votar e qualquer pessoa poderia visualizar. Principalmente quem? O fazendeiro, o coronel, que era o principal influente daquela determinada região. Tudo isso abriu espaço para que todos que votassem, votavam
por intermédio, amando, por influência, ou influência forçada, ou por benefícios, né? Amando do coronel. O coronel era aquele fazendeiro que coordenava, que administrava, que tinha suas terras e dominava aquela determinada região. Então, os homens, as pessoas que iam votar, votavam através dos interesses, aliás, votavam a partir dos interesses desses fazendeiros chamados de coronéis. Bom, então essa Constituição ela vai criar para dar embasamento a esse novo regime que foi criado, que deu o golpe na monarquia e que implantou agora uma república. Só que essa república, né, ela vai ser uma república que vai atender os interesses da elite nacional, da elite brasileira. E é por conta disso, né, que o povo vai ficar esquecido, o povo vai ser colocado na margem da sociedade, que acontecem as revoltas, que eu vou falar daqui a pouquinho aqui, que seria, né, dos nossos seminários, que eu vou passar uma pesquisinha depois para vocês. Então, esse sistema criado pela Constituição deu espaço para que se criasse, deu espaço para que se criassem alguns sistemas. Primeiro, o sistema de coronelismo, que foi o controle e o domínio dos coronéis das suas regiões, lembrando que a maioria da população vivia na zona rural, né? Segundo, criou-se a possibilidade do eleitor, né, do votante, votar nas pessoas determinadas pelo próprio coronel, que ficou conhecido como voto de cabresto, né? Ou seja, a pessoa ia votar baseado na ordem do coronel. E terceiro, criou-se também uma política que ficou conhecida como política dos governadores, né? Essa política dos governadores foi criada pelo primeiro presidente civil do Brasil, chamado Campos Salles. Isso já em 1894. Essa política dos governadores determinava o seguinte, que o prefeito, que na verdade não existia prefeito, era o coronel, ele conseguiria voto para o governador, que era aliado do coronel, dos coronéis em geral. Esse governador, através da sua influência, conseguia voto para o presidente. E o presidente, por sua vez, conseguia verbas e vários benefícios, influência política, influência econômica para o governador. E esse governador, por sua vez, também conseguia verbas e benefícios, vários benefícios para os coronéis, né? Lembrando que a maioria dos coronéis produziam café. Então, através dessa política, o povo ele fica totalmente esquecido. O povo ele não tem vez, ele não tem voz. Ele é colocado na marginalidade. O povo pobre, trabalhador, negro, descendente de escravos, filhos de escravos ou ex-escravos, eles são colocados na marginalidade, de certa forma. Porque toda a nossa política ela vai ser criada, ela vai ser voltada para defender os interesses da elite agrária. E essa elite agrária é quem vai dominar o nosso país até 1930, tendo presidentes mineiros e presidentes paulistas. Presidentes que vinham do Partido Republicano Paulista e presidente que vinha do Partido Republicano Mineiro. E aí vai se criar essa alternância de poder entre Minas e São Paulo, vai se criar, vai ser conhecido, na verdade, como política do café com leite, né? Onde um ano um candidato mineiro deveria ser eleito, no outro ano, na outra eleição, deveria ser eleito um candidato paulista. Bom, nós já vimos que discutimos muito sobre isso na aula, né? Que que a República Velha atendeu muito às necessidades, obrigações e os interesses da elite agrária. Agora vamos falar um pouquinho sobre o povo, né? E sobre as revoltas que o povo criou contra esse regime. A primeira grande revolta que ocorreu, né, a primeira revolução, ocorreu aqui na Bahia, com a Guerra de Canudos. O que foi a Guerra de Canudos? Foi uma guerra em que os sertanejos aqui da Bahia, eles lutaram contra o exército brasileiro,
em busca de uma melhor condição de vida, em busca de uma melhor, ou melhor, como eu posso dizer, em busca de que o governo olhasse para o povo sertanejo, o povo pobre, trabalhador da zona rural, o lavrador. Então, junto a tudo isso, claro, óbvio, tem a questão religiosa. A Guerra de Canudos foi uma guerra que ocorreu em 1897, onde, liderados por um monge, né, chamado Antônio Conselheiro, eles conseguiram, gente, tinham um interesse também, além das melhores condições de vida, né, tinham interesse em criar criar uma monarquia religiosa naquela região. E para quem já pesquisou, né, quem não pesquisou, pesquise, quem é do grupo não pesquise sobre isso. É importante a gente falar que Canudos era uma região daqui da Bahia, que era conhecido como Belo Monte. E naquela região foram enviadas 4 expedições militares para derrotar homens e mulheres trabalhadores rurais que lutavam pelos seus direitos, né? Pelos direitos que o governo não observava. Então, os sertanejos, eles foram as armas mesmo lutar contra os militares e usaram a própria vegetação da Caatinga, né, que é uma vegetação muito complicada, cheia de espinhos e como eu posso dizer, de difícil acesso, usaram isso contra o Exército Brasileiro. Não é à toa que só na 4ª expedição, aliás, na 3ª já havia acontecido a vitória dos militares, mas na 4ª foi para comprovar isso. Então, a Guerra de Canudos, ele marca o início dessas revoltas populares contra a República, né? Nós temos também aí a revolta da vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1904. Essa revolta da vacina, ela foi importante porque começou a surgir, né? Estamos nesse surto aí do coronavírus, mas no Rio de Janeiro começou a surgir um surto de malária, de febre amarela, de tifo, de peste negra, onde as pessoas pobres, que viviam nos cortiços, né, negros, descendentes de escravos, ex-escravos, eles foram os únicos culpados por essas doenças se alastrarem no Rio de Janeiro. Então, por conta disso, o governo determinou que todos os pobres deveriam tomar a vacina forçadamente e todas as casas que eram construídas, onde essas pessoas moravam, deveriam ser demolidas. Isso, é claro, vai gerar um descontentamento absurdo entre o povo carioca e vão nas ruas derrubar os bondes, quebrar as lojas, bater nos soldados. Isso gerou um maior pandemônio no Rio de Janeiro, onde também foi repreendido pelo Exército Brasileiro. E com isso, fez com que muitos pobres, muita gente miserável, fosse morar nas regiões afastadas do centro, nas regiões periféricas do centro, que são basicamente onde estão os morros de hoje em dia, né? Por conta disso, também, as pessoas passaram a viver e a morar às margens dos morros, né, nas pontas, e esse crescimento foi sendo muito volumoso e surgiram as primeiras favelas no Rio de Janeiro. A gente pode dizer, sim, que a origem das favelas no Rio de Janeiro está com a com a revolta da vacina, sim. E leva esse nome de favelas, né, por conta da própria Guerra de Canudos, porque segundo o livro Sertões, né, que eu até citei para os grupos, no livro Os Sertões ele fala sobre isso, que os soldados que vieram para a Bahia lutar contra Antônio Conselheiro, lutar na Guerra de Canudos, quando voltam alguns anos depois para o Rio de Janeiro, ou, né, já de volta no Rio de Janeiro e de repente observa aquele crescimento desordenado, aquele crescimento desorganizado, né, aos pés dos morros cariocas, eles associam a uma planta que eles viram lá aqui no sertão da Bahia, que é chamada de favela. Por isso eles deram o nome de favela, né?
Bom, em seguida vem a revolta da Chibata. O que foi essa revolta? Foi uma revolta em 1910 em que os marinheiros negros, cansados de tanto abuso, de tanta exploração e de castigos absurdos, eles simplesmente tomaram o navio no Rio de Janeiro e depois em São Paulo e ameaçaram bombardear a cidade. Isso aconteceu quando um marinheiro chamado Marcelino Rodrigues, ele feriu um marinheiro branco e por conta disso ele foi condenado a, segundo algumas fontes, 250 chibatadas. Outras fontes dizem 500 chibatadas, eu acho isso meio exagerado. Outras dizem até 50 chibatadas. É muito comum você encontrar isso por aí. Mas ele foi condenado a 250 chibatadas. O que soa, aliás, só a chibatada em si já é estranho, porque a escravidão já tinha sido abolida em 1888. Desculpe minha rouquidão. A escravidão já tinha sido abolida em 13 de maio de 1888, mas mesmo assim, em 1910, ainda havia na Marinha Brasileira uma prática escravista muito comum, que era o castigo através da chibatada. Então, gente, esse castigo vai ser a principal fonte de contestação dos marinheiros negros. E aí entra a liderança de um marinheiro negro chamado João Cândido. João Cândido ele vai liderar essa revolta, vai tomar o navio, vai prender alguns marinheiros brancos e vai ameaçar bombardear a cidade do Rio de Janeiro se o governo não prometesse a ele algumas reivindicações. E a principal delas era acabar com a chibatada. Claro que durante a história, João Cândido ele vai ser muito valorizado, apesar de que ele foi preso, depois foi solto, ficou esquecido na história. Nos últimos anos, após a ditadura militar, é que o nome dele vem sendo mais falado, mais exaltado, mas ele foi muito importante para acabar com esses castigos que determinavam práticas escravistas em plena Marinha do Brasil, já em 1910. Né? E aí é muito complicado. Bom, a outra revolta foi a Guerra do Contestado, de 1916. Essa guerra ela parece muito com a Guerra de Canudos, porque tem um cunho messiânico muito importante. O que seria esse cunho messiânico? Seria a ideologia religiosa cristã dentro da revolta. Né? Lá em Santa Catarina e Paraná, entre Santa Catarina e o Paraná, havia uma contestação territorial entre os fazendeiros de lá, daquela região. Mas onde é que entra o povo? O povo entra no momento em que o povo passa a perder as suas terras, a perder seu emprego, a perder a sua terra para poder trabalhar e a sua terra onde tinha suas casas, suas moradias, para a construção de uma ferrovia que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul. O governo da época simplesmente decidiu o seguinte: vamos criar uma estrada de ferro que liga São Paulo ao Rio Grande do Sul e todas as terras entre 15 quilômetros de um lado e do outro seriam dessa empresa norte-americana, seriam dessa empresa que iria explorar todo e qualquer tipo de madeira daquela região. Esquecendo, ignorando, colocando de lado quem vivia e quem explorava, quem vivia e quem vivia daquela terra ali, quem tinha suas casas, que era o povo comum, trabalhador rural. Né? Pelo mapa, não se passava por cima de algum território, de algum fazendeiro, de algum coronel. Passava pelas regiões onde o povo pobre trabalhava e vivia. Né? Então as pessoas, esses sertanejos, caboclos, como eram chamados, eles passam a se revoltar contra o governo. E numa guerra muito parecida também com a Guerra de Canudos. E lembrando que naquela época havia alguns monges, né? O monge João Maria, o monge Zé Maria, que na verdade não eram monges, eram falsos monges, né? Mas eram chamados de curandeiros, onde eles levavam a palavra de Deus, da forma deles, é claro, e tinham alguns conhecimentos medicinais, com ervas, onde eles conseguiam ali a cura de algumas doenças simples,
mas que para o povo sertanejo, na sua ignorância, era o básico, né? Era o suficiente para elevar eles como uma figura de líderes. Então esses homens vão, em sua história, vão conseguir incutir na mente das pessoas, né, dos sertanejos, que eles deveriam lutar contra a República, porque a República não era um governo de Deus. Lembram da Constituição que eu falei? Que determinava a laicidade, ou seja, a separação do governo com o Estado, ou do governo com a Igreja? Então, essa separação do governo com a Igreja, para os sertanejos, tanto em Canudos quanto em Santa Catarina, isso seria ruim. Seria uma espécie de tirar a fé, tirar Deus do poder do governo. Então, tanto em Canudos quanto a revolta do Contestado, eles tinham o objetivo de retomar a monarquia e a monarquia cristã católica. Tanto que na Guerra do Contestado, eles vão criar uma emancipação e vão criar um estado chamado de Quadrado Santo. E esse Quadrado Santo tem até uma bandeira, né, branca com uma cruz verde, representando a vegetação e representando a religiosidade. Então, o cunho messiânico na Guerra do Contestado e na Guerra de Canudos vai ser muito forte, muito forte. Tanto que existe uma líder chamada Maria Santa, que ela se torna líder por ser uma menina jovem, virgem, e segundo os caboclos lá do Contestado, ela seria uma espécie de santa para eles. E ela, uma menina, vai acabar liderando os caboclos na guerra contra o exército brasileiro, né? Então, gente, a Guerra de Canudos mostrou também, juntamente com a Guerra do Contestado, o quanto o trabalhador rural, já o trabalhador urbano já não era, o rural muito menos, né? O quanto esse trabalhador rural ele não era visto pelo governo brasileiro. Ele era esquecido e colocado de fato na marginalidade da sociedade. E, além de tudo, tinha que sofrer pelos mandos e desmandos dos coronéis, né? Em seguida, nós temos também a Revolução de 30. Claro, óbvio, criada pelos tenentes. E aí vamos falar sobre um movimento que ficou conhecido como movimento tenentista. Esse movimento tenentista vai começar basicamente em 1920, quando os tenentes se revoltam contra o poder, também da República Velha, se revoltam contra o poder e vão lutar por melhores condições de trabalho dentro do próprio Exército Brasileiro. Os tenentes, gente, eles são, né, até hoje em dia, mas hoje nem tanto, mas eram soldados de baixa patente. Tinham baixos salários, péssimas condições de trabalho, não tinham os mesmos direitos que os militares de alta patente, trabalhavam muito mais horas, né, do que um oficial maior, não tinham benefícios nenhum praticamente. Então, inicialmente, o movimento tenentista vai lutar pela melhoria das suas condições de trabalho. Só que esse movimento ele vai crescer tanto em que eles vão, de certa forma, se colocar como oposto do governo. E aí vão criar alguns movimentos. No Rio de Janeiro, por exemplo, eles invadiram o Forte de Copacabana e foi um movimento que ficou conhecido como o movimento dos 18 do Forte, né? Em São Paulo tem o Movimento Paulista em 1922, em Manaus tem a Comuna de Manaus, onde eles vão tentar tomar o poder, vão criar manifestações. A manifestação mais comum, a mais famosa, é a Coluna Prestes, liderado pelo grande líder, tenente também, Luiz Carlos Prestes, que vai criar colunas, né, que essas colunas de tenentes ela vai caminhar por várias partes do Brasil, recrutando novos soldados, mesmo não sendo tenentes, né, principalmente no interior do Brasil, onde a miséria era maior, onde a revolta era maior. Então eles vão caminhar por todo o território brasileiro praticamente, recrutando soldados para lutar contra o governo brasileiro. Isso ficou conhecido como Coluna Prestes. Mas em 1930, devido a uma reviravolta das eleições, aí entra a figura de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele foi candidato a governador, ele era governador do Rio Grande do Sul e foi um dos candidatos
a presidência do Brasil. E claro, óbvio, baseado naquela política dos governadores, do coronelismo, ele não venceu, óbvio. Por conta disso, ele vai se juntar a esse movimento tenentista e vai dar o golpe no Brasil, que ficou conhecido como Revolução de 30. Isso aconteceu exatamente em 1930. E lá, o presidente eleito, na época, ele foi proibido de assumir o poder. E por ser proibido de assumir o poder, ele perdeu também seus poderes, né, como político. E ali Vargas vai assumir o poder juntamente com uma junta, onde a partir dali eles vão determinar o que iria acontecer com a política no Brasil. Certo? Então, em 1930, aquele momento que ficou conhecido como República Velha, toda aquela estrutura que nós falamos bastante nas 3 turmas de sala de aula, toda aquela estrutura do coronelismo, da política do café com leite, da política dos governadores, daquela Constituição muito bem organizada para favorecer os coronéis, tudo isso vai simplesmente acabar. E aí vai começar uma nova era que irei falar em outro vídeo. Ok, galerinha? Um abraço a todos.